diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Deus, a tua palavra foi lida. Aplica a tua palavra em nossas vidas e em nossos corações, ó Pai. É o que eu te peço, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Sente, prometo ser breve, até as 2 da manhã nós terminamos. Então, irmãos, nós estamos diante de um salmo, escrito pelo salmista Davi, e esse salmo tem uma história maravilhosa, né? O salmista louvando a Deus, na presença de outros deuses. E nós vemos nesse salmo que existem 3 tipos de expressões de adoração ao Senhor nosso Deus. 3 tipos de expressões de adoração. Primeiro é o louvor de coração. O segundo é o louvor de agradecimento. E o terceiro é o louvor de ação de graças. Baseado nisso, eu quero compartilhar com os irmãos, Deus nos permitir, exatamente sobre o que é exatamente o louvor, o ato de coração agradecido a Deus. Que primeira tipo de expressão que nós vemos exatamente é louvor de coração, porque diz: louvarei o Senhor de todo o meu coração. O que é um louvor como ato de coração agradecido a Deus? Irmãos, quando nós vamos cultuar o Senhor, Deus é espírito, mas nós somos corpo, alma e espírito. O homem é tricômetro, não é dicômetro, como existe algumas teologias que diz que o homem é corpo e espírito, e a alma faz parte do espírito. Isso não é verdade. Corpo é uma coisa, alma é outra e espírito é outra. Corpo é matéria física, a alma é onde está alojada emoção, intelecto e vontade, e o espírito é a parte pneumática do ser humano, vida. É aquilo que realmente Deus dá para você cultuar o Senhor. Mas o homem cultua a Deus através do quê? Do Espírito, testificando com o Espírito de Deus, porque o Espírito vem de Deus e volta para Deus, glorificando o nome do Senhor. Então, louvor como ato de adoração agradecido a Deus, como que é? Só que muitas vezes, irmãos, nós como seres humanos, nossos corações muitas vezes estão entristecidos por algum problema, por alguma adversidade. Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas, então os nossos corações não estão prontos para adorar a Deus. E é nessa hora que é preciso o quê? Intelecto, sabedoria. Porque nós vamos ver exatamente que o salmista está dizendo que ele louvava a Deus de todo o coração, porque tinha alguém observando o louvor dele. Ele não queria ser hipócrita, porque ele diz aqui, ó: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Porque nós não estamos prestando um culto, simplesmente ninguém está observando, não. Não são as pessoas que estão observando. Quem está observando o nosso culto também são os demônios. A questão é essa. Ah, mas o demônio não conhece o meu coração, mas conhece aquilo que afetou o teu coração. Nunca se esqueça disso.
aqueles tropeços, aquelas pedras de tropeço que colocou no teu caminho durante a semana, então você tem que fazer o que para você ficar livre disso? Você tem que chegar, se humilhar diante de Deus, pedir perdão para Deus, se confessar diante de Deus, e agora você vai louvar a Deus de todo o coração, desprendido, livre, leve e solto, como diz a moçada, de todos os empecilhos. Sabe por quê, irmãos? Se não, sabe o que acontece? Você está louvando a Deus, mas lá dentro de você está aquela amargura, aquela dor. Lá dentro de você está louvando a Deus, mas se eu preciso falar com essa pessoa, e quando eu chegar perto dele, eu vou dizer isso. Você não está louvando a Deus. Você está louvando o capeta, o diabo, qualquer coisa. A Deus não. Negativo. O Salmo é bem claro sobre isso. Quando eu estou louvando a Deus e lá dentro de mim tem um argumento contra a outra pessoa, meu irmão, o salmista deixa isso aqui bem claro. Eu vou louvar de todo o coração, porque na presença de Deus, dos deuses, eu vou cantar louvores. Vou cantar louvores em gratidão, vou cantar louvores em adoração, porque o Senhor conhece o profundo e o escondido. Mas o demônio não sabe, mas ele sabe exatamente que você está abatido. E o salmista Davi sabia muito bem isso, que ele disse assim: Senhor, porque te abate, ó minha alma, que perturba dentro de mim. Espere em Deus, ainda te louvarei. Quando você estiver com o seu coração triste e abatido, Deus é o bálsamo, o refrigério, é a cura. Deus cura o teu coração, limpa a tua alma, o teu espírito, para ele ser agradecido, glorificado e exaltado através da tua vida. Não tente adorar a Deus, louvar a Deus com seu coração amargurado, triste. Não importa de que maneira, mas eu vou louvar a Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso, peça perdão a Deus, peça para Deus tirar o rancor, tirar a mágoa, tirar a dor, tirar as misérias do dia a dia. Senhor, limpa tudo, Senhor, porque eu quero te adorar na presença dos deuses, eu quero te exaltar, te engrandecer, eu quero mostrar para o inimigo da minha alma que eu tenho um Deus que é meu refrigério, é meu bálsamo, é o Deus que tira as minhas mazelas e coloca um louvor na minha boca. Irmãos, então o que é um louvor de coração? É o louvor com um ato de coração agradecido a Deus. Eu estou agradecido, Senhor, por tudo que aconteceu. Pastor, mas eu vou ser grato a Deus pelas intempéries da vida, pela adversidade. Seja grato, porque a Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 10, que não veio provação acima do que possamos suportar, e vindo a provação, Deus nos dá os escapes. Outra coisa, irmãos, o louvor de coração sincero para com Deus, os outros deuses vê, os demônios vê. Quando você está com o coração sincero, coração agradecido, coração alegre, o próprio capeta vê isso e ele pode ranger os dentes, mas ele não pode fazer nada com você não. Sabe por quê? Porque Deus está recebendo o teu louvor, a tua gratidão a Ele. É na presença dos deuses o teu coração agora agradecido, louvando. Os demônios vê, range os dentes, fica furioso, mas não pode impedir o seu louvor, a sua adoração, porque você está com o coração agradecido, coração sincero. Muitas vezes, irmãos, o nosso louvor é que nem oração, não passa desse teto, não passa do teto. Por quê? O coração não está naquilo, e o salmista seja bem claro exatamente essa questão. Então louvor, coração sincero, é para que os outros deuses vejam que realmente nós não somos falsos, somos mentirosos, não somos hipócritas, pelo contrário, nós somos agradecidos e estamos enaltecendo o Deus que nos salvou e o Deus que faz tudo em favor de nós. Outra coisa, irmãos, o que é um louvor com ato de coração agradecido? É um louvor com reverência ao templo e ao nome de Deus. Olha o que diz o verso 2: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. Louvor com reverência ao templo e ao nome de Deus. Irmãos,
O sábio Salomão disse: guarde o teu pé quando entrar na casa do Senhor. O templo e o nome de Deus. Muitas vezes, irmãos, os nossos louvores, veja bem, não são gratos exatamente e não reconhecem que Deus, Ele tem engrandecido, veja bem, a palavra dEle acima do nome dEle. Então louvor com referência ao templo e o nome de Deus. Irmãos, Jesus está aqui, é para você dar exatamente um glória a Deus, porque Deus vai ser glorificado através da tua vida. Quando nós falamos, Deus está neste lugar, nesse templo, porque foi consagrado para adorar a Ele. O templo espiritual é você, mas aqui é a casa para a nossa coinonia, nossa comunhão, para louvarmos e agradecermos ao Senhor. Então, com louvor de coração, reverência ao templo e reverência exatamente ao nome de Deus, porque Deus constituiu isso aqui para louvor e glória do nome dEle. Outra coisa que nós vemos exatamente no louvor como uma de adoração, é louvor pela grandeza da palavra de Deus. Diz aqui o salmista que ele engrandeceu a palavra acima de todo nome. Eu louvo a Deus pela palavra dEle. Então os demônios estão vendo o meu louvor agora exatamente devido àquilo que eu tenho no meu coração da palavra de Deus. Se no louvor a Deus, o louvor a Deus, eu sempre digo, cantar é fácil, louvar e adorar a Deus é difícil. No louvor a Deus, o que rege o louvor a Deus é a palavra de Deus. O salmista deixa bem claro aqui, ó: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. Então o louvor pela grandeza da palavra de Deus. Eu estou louvando a Deus porque a palavra de Deus, ela é grande. Como chegou o escritor aos Hebreus, diz assim, olha, ela divide juntas e medulas e é apta para discernir espírito e pensamento. Ela penetra até o mais profundo ser humano. Olha o poder da palavra. Diz, então eu louvo esse Deus na presença dos outros deuses, porque os outros deuses não têm uma palavra como meu Deus tem para mim. Mas muitas vezes nós esquecemos do poder da palavra de Deus e da grandeza da palavra de Deus. Então isso faz parte do louvor de coração agradecido a Deus. O outro tipo de expressão que nós vemos nesse salmo, nós encontramos aí depois no verso 3, é o louvor de agradecimento pelas orações respondidas. Diz o verso 3, no dia em que clamei, me escutaste, e alentaste me fortalecendo a minha alma. Louvor e agradecimento pelas orações respondidas. Irmãos, isso aqui faz parte da gratidão. Mas, irmãos, olha, é mais fácil louvar a Deus pedindo do que agradecendo. Presta atenção, quantas vezes no ano nós louvamos o Senhor com aquele hino lá. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Quantas vezes no ano nós cantamos esse hino? Quantas vezes no ano nós cantamos hinos de agradecimento a Deus? Agora, para pedir, rapaz, para pedir, rapaz, entra na internet, abaixa, mas olha, e o salmista aqui, ó, no dia em que eu clamei, me escutaste. Então louvor de agradecimento a Deus pelas orações respondidas. Diante dos demônios, diante dos deuses desse século, agora eu estou louvando ao meu Deus, porque Deus respondeu a minha oração. Meu irmão, eu acredito que o inferno estremece, o inferno se vira de ponta cabeça, mas não pode fazer nada contra a igreja, porque Deus está aceitando louvor em gratidão àquilo que Ele fez por nós. E Deus quer fazer isso em favor das nossas vidas, irmãos. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos tão ingratos, que Deus faz tantas coisas por nós, e não sai uma expressão de louvor, de agradecimento a Deus. Parece que os dentes se fecham, a boca se fecha e não sai uma palavra de gratidão. Não sai. Salmista não. Olha, no dia em que eu clamei, me escutaste. Então louvor de agradecimento pelas orações respondidas. Agradecimento por Deus ter ouvido o seu clamor. Meu irmão, quantas vezes Deus já respondeu a tua oração? Quantas vezes já Deus ouviu o seu clamor?
E quantas vezes você já foi grato a Deus, louvando e agradecendo a Deus exatamente por aquilo que Ele fez em favor de você? Dá a impressão, sabe o que, irmãos? Que Deus não faz mais que a obrigação dele responder as suas orações. É a mesma coisa que aquele chefe, que o funcionário é um funcionário exemplar, e o funcionário faz tudo em favor dele, ele não fala nem muito obrigado. E se existe uma palavra mágica em qualquer relacionamento humano, você sabe disso, é muito obrigado, por favor, agradecido. A mesma coisa somos nós na questão do louvor, irmãos. A mesma coisa somos nós na questão do louvor. Muitas vezes nós fazemos questão de entristecer a Deus, por não agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Os nossos louvores pede, invoca, mas agradecimento. O salmista também diz aqui nos louvores de agradecimento, oração respondida, agradecimento pelo alento da sua alma. Alento se fala de alimento, fala-se de sustento, de substância que Deus deu para a sua alma. No dia que clamei, me escutaste e alentaste, fortalecendo a minha alma. Ele agradece a Deus porque Deus tem feito pela alma dele. Meu irmão, se não fosse Deus ter te guardado essa semana, você não estaria aqui. Se não fosse Deus te trazer aqui, você não estaria aqui. Se não fosse Deus ter que estar na tua vida, você não estaria aqui cultuando a Deus. Ser grato a Deus e faça a tua alma glorificar e exaltar o nome do Senhor. O salmista diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele que te cura, é Ele que te sara. Mas nós esquecemos do alento, da sustentação que Deus dá para a nossa alma. Muitas vezes nós achamos que somos fortes, mas nós não somos fortes, nós somos frágeis, mas Deus é que dá alento, Deus é que sustenta a nossa alma. Uma outra coisa que nós vemos exatamente no agradecimento, a oração respondida, agradecimento pela fortaleza das nossas vidas. As nossas almas têm que ser fortalecidas pelo Senhor e pela força do seu poder, porque se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, ora, diga Israel, os homens nos teriam engolido vivo, mas Deus te livrou, Deus te guardou, Deus te protegeu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós esquecemos disso, irmãos. Nós somos ingratos, somos ingratos. Outra coisa que nós vemos aqui no louvor agora, primeiro louvor de coração, o louvor de agradecimento, agora o louvor de ação de graças. Nós encontramos aí exatamente no verso 7 e verso 8, louvor de ação de graças, diz aqui: andando eu no meio da angústia, tu me vivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Louvor e ação de graças, louvor por Deus nos proteger no meio das angústias. Quantas angústias você passou essa semana? Com o companheiro de serviço, no trânsito, no metrô, no ônibus, na lotação, sem contar com os nossos abençoados parentes, que é uma bênção. Quantas angústias! Mas o Senhor, aqui ó, andando no meio da angústia, tu me revivificarás. Fui atingido, eu fui praticamente abalado, mas o Senhor me revivificou, quer dizer, tornou-me da vida. Eu fui atingido, me acertaram, mas o Senhor me revivificou. Louvor e ação de graça por Deus te proteger no meio das angústias, porque você não está livre das angústias, mas é no meio da prova, no meio da angústia, que Deus age em favor das nossas vidas. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se você não quiser ter aflição, então peça logo para Jesus te recolher para o céu. Porque enquanto você viver nesse mundo, eu e você vamos ter aflições, vamos ter angústia e assim por diante. Agora o salmista diz aqui, ó:
deixa bem claro aqui: andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderá a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Fui atingido, mas quando o inimigo pensou que eu estava derrotado, Deus me deu fortaleza, Deus me revivificou, Deus me deu vitória, e agora estou adorando a Ele. Porque se não fosse Ele me dar a vitória, eu teria sucumbido, tinha partido, tinha sido presa pelo inimigo. Então, outra coisa que nós vemos exatamente no louvor de ação de graça, é exatamente louvor pela salvação da nossa alma que Deus nos dá. Mas, irmãos, como é difícil louvar a Deus pela salvação da nossa alma. Nós achamos que nós já nascemos, livre, liberto, nós somos salvos desde o berço. Não, quem nos salva é Deus, na idade da consciência. E por último aqui, louvor pela permanência constante de Deus em nossas vidas, como diz o versículo 9: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Louvor pela permanência constante de Deus em nossas vidas. Deus nunca nos vai desamparar, nunca desamparou. Deus nunca vai deixar você, é você e eu que abandonamos a Deus. Deus nunca vai nos deixar sozinhos, sempre estará conosco. Mas diante de tudo isso, eu quero fazer uma pergunta para você, e você vai responder para você: como é que agem os verdadeiros adoradores então? Diante desses três tipos de expressão de adoração do salmista aqui: louvor de coração, louvor de agradecimento e louvor de ações de graças. Como que agem os verdadeiros adoradores? Para você começar a entender, sabemos que a palavra adorar, ela é um verbo transitivo. E a palavra adoração, ela é exatamente o quê? Um substantivo feminino. Então veja bem, em primeiro lugar, e eu quero que você grave muito bem isso aqui, em primeiro lugar, a adoração flui de dentro, flui de um relacionamento genuíno com Deus. Lembra que nós falamos do coração lá dentro? Então a adoração, ela flui de um relacionamento genuíno com Deus. Para mim entender isso, eu tenho que ir lá para o Evangelho de João capítulo 4, onde Jesus diz que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em Espírito e em verdade, e há tais adoradores que o Pai procura. Então a adoração, fruto do relacionamento genuíno com Deus, não é com exatamente uma adoração, veja bem, de qualquer maneira. Quando fala em relacionamento genuíno, está falando exatamente de coisas concretas, absolutas. Eu não estou louvando a Deus simplesmente porque eu quero louvar, não. Eu estou louvando porque eu quero ser grato a Deus, agradecido a Deus, e o Espírito de Deus me está impulsionando a adorar a Deus. Então esse relacionamento agora faz o quê? Eu adoro a Deus pelo Espírito de Deus e não pela minha vontade. Eu adoro a Deus pelo Espírito de Deus e não pela minha vontade. Porque muitas vezes a minha vontade é ficar de boca fechada, mas o Espírito de Deus me compulsiona, me dá exatamente substância para mim adorar a Deus. Então eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Por que isso, irmãos? Sabe por quê? Adorar a Deus pelo Espírito e não pela vontade é adorar a Deus porque tem um relacionamento verdadeiro com Deus e não por entusiasmo. Eu não louvo a Deus porque alguém pede para mim ficar em pé e louvar. Eu não louvo a Deus porque alguém pede para me sentar para me louvar. Eu não louvo a Deus exatamente porque alguém me incita a louvar a Deus. Eu louvo a Deus porque eu estou preparado para ser um adorador. Eu nasci para adorar e vou viver adorando e bendizendo e glorificando. E os demônios vão ver, vão ficar nervosos, ficar irados, mas eu sou um adorador genuíno. A adoração flui de um relacionamento genuíno com Deus. Não é de qualquer maneira. Eu não posso ser um adorador hipócrita, mentiroso, enganador. Não posso. Jacó queria pensar que ele ia enganar a Deus durante toda a sua vida. Era enganador, o próprio nome Jacó era usurpador.
enganador. Até que um dia ele teve que ter um encontro com Deus, para Deus exatamente mudar até o nome dele, mudar tudo. E aí é o seguinte, aí a coisa mudou. A mesma coisa é o adorador, irmãos. O adorador, exatamente, ele não vai adorar de qualquer maneira, não. Ele vai adorar, não é por entusiasmo, não é por emoção. Ele vai adorar porque de dentro dele, de dentro, lá de dentro, do interior, flui exatamente o relacionamento. O Espírito Santo tocando na sua alma, movendo os seus lábios, movendo a sua boca. Ele não vai conseguir ficar de boca fechada, de boca calada. Ele vai ter prazer em abrir a boca, adorar e glorificar o Senhor. Mas, irmão, se não vier lá dentro do coração, não é genuíno, não é verdadeiro. Segundo lugar, irmãos, como é que há os verdadeiros adoradores? O objetivo do adorador é dar ao Senhor e não adquirir dele. Louvor de coração. Aí entra o louvor de agradecimento. O objetivo do adorador é dar ao Senhor e não adquirir dele. Irmãos, os nossos louvores só pedindo. Nós só falamos sobre isso aqui já. Os nossos louvores é só conquistando. Mas o objetivo do adorador é dar ao Senhor. Eu não vou adorar a Deus pedindo para Deus, irmãos. Tira isso da sua cabeça. Eu estou adorando a Deus. Ó, Senhor, me dá um carro novo. Você não está adorando, filho. Estou adorando a Deus. Senhor, eu preciso de uma namorada. Deus, eu preciso de uma namorada. Você não está adorando a Deus. Senhor, eu vou te adorar. Ó, Senhor, eu preciso de um namorado. Ó, tem que ser o Tom Cruise, hein? Ó, só tem que ser um cara. Senhor, eu estou te adorando, mas eu quero mudar de emprego. Você não está adorando a Deus, irmão. Você está pedindo. O adorador, ele vai dar, entregar a Deus. Ele vai dar para Deus. É diferente. O objetivo do adorador é dar ao Senhor. Pegamos o texto de Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, na questão lá do nascimento de Jesus, os 3 reis magos. Eles chegaram, eles foram levar a visitar Jesus, levaram presente para o Senhor Jesus Cristo. O que foi que eles levaram exatamente para Jesus Cristo? Eles foram pedir alguma coisa para Jesus? Eles andaram, ninguém sabe quanto, é uma disputa teológica para dizer quanto tempo aqueles magos andaram. De onde eles saíram até chegar lá, ninguém sabe quantos meses. Só que eles não foram pedir nada para Jesus, não. Eles foram lá levar presente para Jesus. Agora nós vamos adorar o Senhor pedindo tudo quanto é tipo de coisa, menos dá para Ele. Quando Jesus falou para Paulo, melhor coisa é dar do que receber, está relacionado exatamente na questão do louvor da adoração. Então os magos foram visitar Jesus, levaram o ouro, que é símbolo da riqueza de Cristo. Cristo, Deus, não precisa, irmão, de nada que nós temos. Tudo que nós temos é Ele que nos deu. O povo de Israel estava enganado exatamente nisso, e Deus usou o profeta e disse assim: minha é a prata e meu é o ouro. Dízimo e oferta é uma obrigação, faz parte do culto, na adoração a Deus. Eu estou dando para Deus porque Ele me deu. Mas, irmãos, eles foram lá, aqueles homens viajaram, ninguém sabe quantos 1000 quilômetros, foram lá levar ouro, simbolizando a riqueza de Cristo. Está aqui, olha, Cristo. Viemos trazer para você isso aqui. Outra coisa que levaram incenso, que lembra a verdadeira adoração no tabernáculo, que é exatamente as orações dos santos hoje. O incenso daquela época, lembrando a verdadeira adoração do tabernáculo. Senhor, lá no tabernáculo não te louvavam, mas nós viemos aqui nessa manjedoura te adorar em espírito e em verdade. Nós não viemos pedir nada para o Senhor, não, viemos te agradecer pela tua vinda. Mas, irmãos, isso aqui, eu já ouvi a pessoa falar, isso aqui é utopia. Utopia não, isso aqui é biblicamente. Mirra era usada para o sepultamento. Fala do cheiro de morte, cheiro de vida. Levaram ouro, incenso e mirra. Mirra fala, era usada no sepultamento das pessoas. Lembra aquela mulher quando foi lá ungir Jesus? Jesus falou assim, ela me ungiu exatamente para a minha morte, para o meu sepultamento. E o que ela fez vai ser lembrado.
Esses magos levaram incenso, ouro, incenso e mirra, exatamente para falar exatamente que Jesus tinha cheiro de morte e cheiro de vida. Se o nosso louvor for verdadeiro a Deus, nós vamos ter vida de Deus e vida com abundância. Se o nosso louvor for falso a Deus, vai ter cheiro de morte, nós não vamos receber nada de Deus. Mas Deus quer abençoar o seu povo, abençoar a sua igreja. Depende de cada um de nós. Outra coisa então, irmãos, o objetivo do adorador, nesse contexto aqui, é fazer os feitos de Deus conhecidos. Aqueles magos, quando foram chegar lá, onde nasceu o menino aí? O rei dos judeus. O Herodes ficou apavorado. O rei dos judeus, na adoração que eles foram fazer para Jesus, eles fizeram uma confusão danada, que o Herodes mandou matar até as criancinhas, porque eles não voltaram a dar o endereço onde Jesus estava. Os nossos louvores hoje, irmãos, não é motivo para fazer exatamente os feitos de Deus conhecidos, não. Pelo contrário, muitas vezes é para fazer exatamente os nossos feitos, para Deus conhecer os nossos feitos, as nossas necessidades e assim por diante. Então, o objetivo do adorador é fazer Deus e seus feitos conhecidos. Será que tem sido isso o lema, o nosso objetivo? Com certeza não. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma época em que o ter e o obter é a essência, e não o dar. Eu ter e obter faz parte do caráter da secularidade, do século XXI principalmente. Conquistar, carro novo, carro não sei o que, ter e obter. Agora dar, rapaz, aí agora ruim, hein? Então, isso envolve também exatamente a questão da adoração. Em terceiro lugar, qual é o objetivo do adorador? A motivação da adoração flui do Espírito que habita em nós. Agora começa a apertar. A motivação da adoração, ela flui do Espírito que habita em nós. O salmista Davi disse: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Ele tinha o Espírito exatamente compulsando ele, fazendo nele exatamente aquilo que ele deveria fazer, adorar o Senhor. Então a motivação da adoração flui do Espírito que habita em nós. Se o Espírito que habita em você é um Espírito indiferente, é um Espírito que não está nem aí, como você vai ser um verdadeiro adorador? Se o Espírito que habita em você é um Espírito que os outros dizem, não é o Espírito que Deus diz, e não é o Espírito que fala de Deus, com certeza você vai exatamente, não vai ter motivo nenhum para você adorar a Deus. Pelo contrário, você vai até se revoltar contra Deus. Senhor, eu não vou te adorar não, porque eu tenho prestado culto a ti, te adorado, louvado, orado, jejuado, mas não recebi nada mesmo. Você vai até se revoltar contra Deus, mas o adorador, a motivação da adoração, flui do Espírito que habita em nós, Qual é o Espírito que habita em você? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 11, diz assim, olha, e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, se habita em vós, então ele também vos ressuscitará. Você pode estar abatido, triste como salmista. No dia da angústia clamei e tu me escutaste. Alentaste, a minha fortaleceu. Então você vê, a motivação do adorador flui do Espírito que habita em nós. Romanos capítulo 8, verso 16, assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Será que o Espírito Santo que habita em nós, igreja, irmãos, não fala nenhum momento em nossas vidas, durante aquele momento que você está trabalhando, que você está na tua casa, que você está na rodinha de amigos, que você está com seus colegas? Será que nenhum momento ele leva você ao motivo de louvar e glorificar o Senhor, de exaltar o Senhor? Duvido. Se você é cristão, duvido. Sabe por quê, irmãos? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, somos filhos de Deus. E o Filho de Deus está sempre pronto para louvar o Senhor. Outra coisa, irmãos, qual é o Espírito que habita nos filhos de Deus? Não é o Espírito de Jesus Cristo para glorificar o Senhor Jesus Cristo? Então
Então, se é o Espírito de Jesus Cristo, que é para glorificar o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos impulsionar a fazer isso. A igreja é o centro máximo do louvor e de adoração. É reunião daqui que cresce a Assembleia dos Santos, do Justo. Mas o nosso louvor e a nossa gratidão está 24 horas por dia em nossos lábios e nossa boca. Então o Espírito de Deus dá ânimo para nós adorarmos. Não dá desânimo, irmãos. O Espírito de Deus, a motivação da adoração flui do Espírito que habita em nós. Eu nunca vi o Espírito Santo dar desânimo para adorar a Deus, não. Hoje tem um Espírito que habita nas pessoas, que as pessoas não têm ânimo nem para dar glória a Jesus. Não tem ânimo mais nem para dizer, olha, vou dizer uma coisa para vocês, hein? E está sendo gravado. Se fosse para falar Ave Maria, nem Ave Maria dizia. Mas eu creio que nesta noite Deus vai mudar essa história. E Deus vai dar ânimo na tua alma. E você vai exaltar e glorificar o nome dEle. Muda essa história na tua vida, irmãos. Peça espírito de ânimo, espírito de fortaleza, espírito de vitória para a tua vida. Enterre esse espírito de desânimo, esse espírito que está te matando na tua vida espiritual. O Espírito Santo de Deus é espírito de fortaleza, é espírito de glória, não é espírito de desânimo, não. Como é que você está, irmão? Mais ou menos, não, eu estou na guerra e estou vencendo, estou na guerra e vou vencer, estou na guerra e já vejo a minha vitória, estou na guerra e o Senhor vai me dar a vitória. A alegria do Senhor, a vossa força é, irmãos. Não seja desanimado, não. Tem pessoas, irmãos, que é mais desanimado do que qualquer coisa, irmãos. Esse Espírito não é de Deus, não. Então a motivação da adoração foi do Espírito que habita em nós. Qual é o Espírito que habita em você? É o Espírito de ânimo ou de desânimo? Você tem ânimo para adorar o Senhor ou está desanimado? Ô dia! Ô culto que não acaba mais, e esse velho que fala e fala não acaba mais, ô tristeza, e eu quero chegar em casa e quero assistir televisão, eu não vou terça-feira na igreja não, porque tem novela, não vou pedir a novela não. Irmãos, o crente com teu espírito de ânimo, o espírito do Senhor, ele está aqui, não vê a hora de estar na casa do Senhor para louvar, glorificar, exaltar o Senhor, ser grato a Deus, para ele abrir a boca, profetizar, glorificar, exaltar o nome daquele que salvou a sua alma. Mas, irmãos, esse espírito de desânimo, meu Jesus da glória, fim de ano está chegando, mais um ano, não consegui nada, irmãos, dia 31 de dezembro termina meia-noite. Se você continuar adorando, louvando ao Senhor, Deus pode mudar essa história. Deus pode mudar, irmãos. Eu não posso, mas Deus pode. O que Deus não fez nesses 300 dias, Deus pode fazer esse restante que falta, irmãos. Tenha ânimo, tenha coragem. Irmãos, o espírito de Caleb, o espírito de Josué tinha outro ânimo. O espírito dos espias, que deu os 10 lá, era um espírito desanimado. Hoje eu só vejo as pessoas como aquele mesmo espírito de desânimo. Tem gigante, a terra é boa, mas o gigante. Irmãos, tenha ânimo, irmão, tenha ânimo. Peça a vitamina do céu, que Deus vai mudar essa história. Por favor, a motivação da adoração flui do Espírito que habita em você. Qual é o Espírito que habita em você, meu irmão? O Espírito de Deus não é Espírito de derrota, de fracasso, não é Espírito de poder, de fortaleza. É Espírito que você vai conquistar o impossível, porque Deus pode fazer isso. Em quarto lugar, irmãos, a adoração dá glória a Deus e não busca a glória. Irmãos, a adoração, ela dá glória a Deus. Eu não busco glória para mim mesmo, não. Hoje, irmãos, a adoração, busca glória para si. Irmão, quando você cobra para ir lá louvar o Senhor na igreja lá, olha, vende aí 100 CD aí, a 15 reais, está tudo certo aí. Maravilha, né? A adoração dá glória a Deus e não busca glória. Quando nós vemos a questão da adoração da glória a Deus e não busca glória, quando eu pego o texto de Romanos capítulo 8, do verso 31 a 39, eu vou ver, irmãos, exatamente uma coisa, sabe? As adversidades fazem com que nós glorificamos a Deus
e não nos abatemos. Paulo diz: o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a miséria, a pobreza. O que nos separa do amor de Cristo, irmãos? Irmãos, o que nos separa do amor de Cristo, irmãos? Olha só, as adversidades fazem com que nós glorificamos a Deus e não nos abatemos. Se o Espírito que habita em você é um Espírito de fortaleza, você não vai se abater, meu irmão. Paulo fala: o que nos separará do amor de Cristo? O que está separando você do amor de Cristo? A sua adoração, a sua devoção de vida a Cristo. O que é, irmão? É a tribulação. Nosso Deus é o Deus que muda qualquer situação. Não existe tribulação que Deus não possa mudar, não. Não existe problema que Deus não pode sanar, não. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Mas acontece o seguinte, irmãos, nós não acreditamos muitas vezes nisso. Lemos Romanos 8, 31 e 39, e dá a impressão que as adversidades, ela faz as pessoas se amedrontarem de uma maneira que ficam trancados. Aí a pessoa fica trancada dentro de casa com medo do ladrão, outro fica trancado dentro de casa com medo disso, com medo daquilo. Meu irmão, as adversidades existem, mas o Deus que você serve é maior de qualquer adversidade, porque Ele é poderoso nos céus e na terra. E Jesus falou: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Nada pode impedir o verdadeiro adorador de adorar ao Senhor nosso Deus. A adoração da glória a Deus não busca a glória por quê? Não busca a glória por quê? A adoração verdadeira demonstra o que Deus é para cada um de nós, irmãos. O seu Deus é aquilo que você expressa. O seu Deus é para você aquilo que você louva a Ele, que você adora a Ele. Esse é o seu Deus. Se você adora a Deus indiferente, para você Ele é um Deus indiferente. Se você adora a Deus com o coração ressentido, você também está adorando a Deus, que é um Deus irado, iracundo, teimoso. Não, nosso Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então, a adoração verdadeira demonstra o que Deus é para cada um de nós. Se você tem um Deus que fez tudo pela tua vida e você é grato a Ele, irmãos, eu não gosto de citar isso não, mas esses dias eu estava lendo uma matéria na Folha de São Paulo, e o escritor estava escrevendo assim, que teve uma época em que esse treinador que está treinando São Paulo, o Leão aí, na época que ele ganhou o campeonato brasileiro, era para disputar a Libertadores, uma coisa assim, ele recebeu um convite de um amigo dele, que precisava de um favor dele, lá no Japão. Ele falou assim: olha, eu vou encerrar o meu contrato aqui, vou. Todo mundo: você está louco, rapaz, você tem tudo para você. Não, eu devo um favor. Eu vou pagar um favor para o meu amigo. Eu fiquei vendo, falei: rapaz do céu. O camarada abandonou tudo, rescindiu o contrato, não renovou o contrato, sei lá, foi lá pagar um favor que ele devia para um amigo dele lá no Japão. Quantas vezes você tem sido grato a Deus por os favores que Deus tem feito na tua vida? Quantas vezes você tem agradecido a Deus pelos favores que Deus tem feito na tua vida? Quantas vezes você tem deixado de fazer algo para você, que satisfaz você, para fazer para Deus como favor imerecido que Deus fez para a tua alma? Não. Eu estando bem, meu amigo, eu quero saber que eu estou bem, eu vou deixar de estar bem para... Não, irmãos, a pessoa quando é agradecida, irmãos, ela muitas vezes ela deixa de satisfazer a si mesma, porque ela deve um favor, e nós temos um favor imerecido, que é a graça de Deus, a salvação, que nós não podemos pagar por preço nenhum, somente um adorador verdadeiro paga. Somente um adorador verdadeiro paga esse favor que Deus fez por ele. Mas nós esquecemos disso, irmãos. Nós esquecemos disso.
E dá essa impressão, sabe o que, irmãos? Que a adoração verdadeira, não é exatamente aquilo que nós apresentamos, não. Mas é exatamente isso que nós apresentamos. A adoração verdadeira demonstra o que Deus é para nós. Outra coisa, a adoração verdadeira demonstra tudo que Cristo é para nós. O que Cristo é para você? Jesus é para mim aquele que me salvou, a minha alma, comprou a minha alma. É muito mais do que isso. Ele salvou a tua alma, batizou com o Espírito Santo, escreveu o teu nome no livro da vida. Ele está cuidando de você, intercedendo por você junto a Deus. Quando você chega com a sua oração no céu, ele fala: Pai, ele pecou, mas ele foi lavado pelo meu sangue. Ele precisa ser reconciliado, ele precisa de perdão, e ele precisa ser abençoado. Abençoa ele, meu Pai. Ele é o nosso advogado junto a Deus. É aquele que intercede por nós, irmãos. O que Jesus é para você, irmãos? Ele é tudo para a nossa vida. Aleluia, 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 irmãos. Tem até um louvor que nós esquecemos de louvar o Senhor. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Esse é o Jesus que você tem que adorar. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia, irmãos! A adoração verdadeira demonstra tudo que Cristo é para cada um de nós, irmãos. Hoje Cristo é para a igreja o serviçal, é aquele que faz. Jesus faz isso por mim. Senhor, se o Senhor não fizer isso, Senhor... Não, irmãos, Jesus, ele faz tudo por você, mas ele exatamente quer ser glorificado e exaltado através de nossas vidas. Ele quer que nós sejamos gratos a ele, irmãos. Ele quer que nós sejamos gratos a ele. Então, veja bem, outra coisa, o que a adoração dá glória a Deus não busca glória. A adoração verdadeira demonstra o que o Espírito de Deus faz em nós. O que é que o Espírito Santo faz em nós, irmãos? Murmurar? Reclamar? Não, o Espírito de Deus não faz isso não. O Espírito de Deus faz o que, irmãos, na minha vida? Ficar reclamando? Não. Murmurando? Não. O Espírito de Deus me leva a glorificar Jesus Cristo. Jesus falou assim: quando é necessário que eu vá, para que venha o Consolador. E quando Ele vier, vos conduzirá a toda a verdade. Ele falará de mim, porque tem ouvido de mim. Aleluia, irmãos. A adoração verdadeira demonstra que o Espírito Santo faz em nós. O que o Espírito Santo tem feito em cada um de nós, irmãos? Será que temos esse louvor? Jesus é tudo para mim. Aí, Leandro, não tem não, né? Aleluia. Irmãos, o que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas, irmãos? Tem te dado gozo na hora da tristeza. Quando vê aquela provação que você fala assim: meu Deus, eu não vou suportar. E de repente o Espírito Santo é aquele bálsamo que refrigera a tua alma, o teu espírito, o teu coração. E agora você diz como salmista: no dia da angústia eu clamei, mas o Senhor me escutou. Tu me escutaste, Senhor. O Senhor respondeu a minha oração. O Espírito Santo tem feito isso por nós, irmãos. E você tem agradecido a Ele? Não, pelo contrário, tem se esquecido disso. Outra coisa que nós vemos exatamente no quinto lugar: a adoração apresenta o perfil do adorador, irmãos. E se Deus permitir, irmãos, eu vou começar a falar disso, mas domingo que vem eu quero terminar com a graça de Deus. Sabe por quê? Isso aqui é importante. A adoração apresenta o perfil do adorador, irmãos. Lá em Lucas capítulo 18, do verso 10 ao 14, nós vemos um fariseu publicano subindo a adorar no templo. Olha o perfil do fariseu: Senhor, eu não sou como esse publicano. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana.
do dízimo, doendo, do coentro, comendo tudo, Senhor. O publicano nem pensava em levantar a cabeça. Irmãos, a adoração apresenta o perfil do adorador. Tem pessoas, irmãos, lembra que nós começamos falando exatamente sobre a questão, aqui exatamente da questão do templo, que o salmista diz aqui, ó. Olha só, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Olha, exatamente, respeito, reverência. A adoração apresenta o perfil do adorador. Tem um adorador, agora devido a essa teologia moderna, de colocar Deus na parede, de fazer isso, fazer aquilo, irmãos. Não entra nessa não, irmãos. O fariseu achava que ele podia fazer isso com Deus, mas o publicano, Jesus falou que saiu justificado, foi publicano, que Senhor, eu não sou nem digno de olhar para ti, nem olhar para cima, Senhor. Eu sou pecador, sou falho, mas quando você se humilhar, Deus vai te exaltar. Agora, o dia que você se exalta, Deus te humilha. Quando você acha que você está pronto para adorar a Deus, você não vai adorar a Deus. Mas o dia que você não faz, você acha, Senhor, hoje eu não estou pronto para te adorar, mas pela tua misericórdia vem me ajudar, Deus vai te ajudar, e você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Não tente adorar a Deus com arrogância, não tenta ser imprudente, não. O fariseu foi imprudente, mas Deus nos ensina nessa noite qual é o nosso perfil. É o perfil de adorador verdadeiro, é do hipócrita religioso. Qual é o nosso perfil de adorador? É aquele que chega diante de Deus intimando Deus. Deus, meu irmão, aquela irmã foi muito sábia quando colocou aqui: eu não quero um Deus que eu coloque ele na parede, não, eu quero um Deus que me coloque na parede. Esse assim eu quero, porque ele é poderoso para fazer isso. Mas um Deus que eu fale com ele sem ser obrigado, esse Deus para mim não serve não. Eu quero um Deus que fale comigo e me obrigue a fazer, assim eu quero, porque ele é Senhor e eu sou servo. Irmãos, se Deus permitir, domingo eu vou continuar esse assunto. Exatamente, a adoração apresenta, a adoração verdadeira apresenta o perfil do adorador. Vamos louvar o Senhor com Jesus é tudo para mim. O que Jesus é para você?